Olá, 22 de setembro, terça-feira. Vamos às principais notícias de hoje e que são bastante. Bom, começando aí a apresentação das principais notícias de hoje, terça-feira, 22 de setembro de 2020. Começou a primavera, que vai até o dia 21 de dezembro, quando depois começa o verão. Isso é muito bom, que essa primavera traga bastante chuva para o Brasil, já que estamos precisando. Também hoje iniciou na Assembleia Geral, né, da ONU, os discursos. A abertura do primeiro chefe de Estado a discursar, então, foi o presidente Bolsonaro, num discurso de 15 minutos, falou sobre todas as situações polêmicas, né, que têm acontecido e que são realidades. Vamos então só pontuar: falou da Amazônia, falou do Pantanal, falou da pandemia. O presidente falou da relação com os vizinhos, né? Falou da questão da propaganda enganosa que se faz com relação ao Brasil, falou da importância do agronegócio também para o Brasil e para o mundo. Enfim, valorizou aí as missões de paz, né, os acordos de paz que estão sendo celebrados entre Israel e o mundo árabe. Bastante amplo o discurso do presidente Bolsonaro, então, na fala inicial da ONU hoje. Vai ser bastante comentado, tenho certeza, durante alguns dias, né? Muitas pessoas com críticas, outras apoiando, mas o fato é que foi um discurso de 15 minutos, foi bastante abrangente. O presidente, lógico, falando bem do Brasil, né? E pedindo, então, mais verdade para o mundo. Esses foram os temas, então, abordados pelo presidente na questão da abertura da Assembleia Geral da ONU. Só para trazer informação agora, falar aqui do Pantanal, que continua ainda com fogo, mesmo com algumas chuvas que tiveram. A partir de amanhã, a previsão do tempo é de que vai voltar a fazer sol e chuva forte mesmo no Pantanal, na região que interessa, pela previsão do tempo, só no sábado, né? Espero que antecipe essa chuva para ajudar aí no combate dos incêndios, que são muitos. O filho, então, né, do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, deixou de comparecer a uma oitiva do Ministério Público Federal, né, que ele ia falar lá com o Paulo Marinho, exatamente. Então, uma atitude aí nada civilizada, né, faltar uma oitiva. Vamos ver quais são as alegações, mas só aumenta a questão da suspeita e as críticas com relação ao senador, então, Flávio Bolsonaro. Enfim, esse episódio das rachadinhas precisam ser esclarecidas o quanto antes, não só por conta do Flávio Bolsonaro e do nome Bolsonaro, que acaba aí tocando a casa do presidente, mas também porque existem várias outras pessoas envolvidas e com valores ainda maiores, muito maiores do que está se falando do Flávio Bolsonaro. Então, nenhum real passivo aí de que a gente aceite que seja lesado, né? Mas existem outros valores vultuosos aí que envolvem outros nomes da política e partidos também, e que a mídia não conversa, não fala sobre, né? Mas que precisa ser investigado todos e que sejam punidos os que devem ser em relação a essa prática, né, ilegal, que é a rachadinha. Fim da greve dos Correios, isso é bom, já que os Correios estavam aí com os seus armazéns muito lotados, várias correspondências em atraso. A greve acabou, teve um acordo e as funções, então, do Correio devem voltar ao normal. Logo, logo, a sua correspondência, a sua encomenda
deve chegar no destino. Aquelas que transitam pelo Correios, obviamente, as transportadoras estão ganhando espaço com esse impasse aí dos Correios, já que a produção, né, precisa ser entregue e as pessoas então estão se recorrendo aí a outros meios de distribuição de carga, correspondência. Enfim, o Correio precisa realmente passar por uma reforma geral, né? Tem gente que apoia a privatização, outros não, mas o fato é como está a instituição hoje, não está atendendo a população com um bom serviço. A Covid-19, né, trazendo aqui a informação, já matou mais de 137 mil brasileiros desde o seu início da pandemia. É um número considerável, né, porque são vidas perdidas e a gente não quer que nenhum brasileiro perca sua vida, principalmente por um motivo aí de pandemia. Mas o fato é que a pandemia, no início falou-se muito maior número de mortes, aqueles sensacionalistas, e hoje estamos com 137 mil, que é bastante, mas é bem longe daquele 1 milhão de mortes que estavam aí noticiando para o Brasil. Ou seja, a gente não comemora, né, os números, porque 137 mil é maior que muita cidade, né? Pessoas que perderam a vida por pandemia, e a gente fica na torcida de que esse assunto seja superado o quanto antes. Mas não é o que se está vendo, pelo menos pelo que se informa a Organização Mundial de Saúde, que falou que os novos casos de coronavírus, então, em uma semana bateu recorde, principalmente na Europa, ou seja, a Europa que foi afetada em primeiro lugar, né, do que o Brasil. Começou lá na China, espalhou pela Europa, depois veio parar aqui no Brasil, na América, nos Estados Unidos. Então a Europa, que foi uma das primeiras a sofrer com a pandemia, está enfrentando agora uma segunda onda de contaminação e também de aumento de número de mortos, né? Só para você ter uma ideia, desde que estamos vivendo a pandemia, na Europa já foram mais de 228 mil mortes, né? Então, se você pegar toda a população da Europa, você vê que tem uma população aí muito provavelmente próxima aí dos Estados Unidos, né? Talvez um pouco mais, mas com 228 mil mortos já por Covid. Ou seja, é muita morte lá na Europa também. Mas a gente sabe que existe aí uma preocupação maior em atacar os outros países e não olhar o continente como um todo, né? Essa é uma questão que a Europa faz. Ela, em assuntos que são polêmicos, olha isoladamente então a Espanha, a Inglaterra, né? a França, a Itália. Agora, quando convém, então é o bloco, né? Então é a Europa. Então, ou seja, tem que decidir, né? Ou é o bloco ou vamos olhar países isolados. E quando a gente olha o bloco todo, né, o continente inteiro, principalmente da Europa, são 228 mil mortes. No mundo inteiro, são quase 1 milhão de mortes por Covid. Ou seja, se a gente fizer uma proporção, a Europa tem aí representando já 23% de todas as mortes por Covid, né? Enfim, falando ainda da Europa, a Itália então aprova um referendo que reduz o número de senadores, né? Ou seja, o número de parlamentares como um todo lá na Itália. É uma atitude aí de enxugamento do Estado, que fica aí a dica, se também não era boa aqui para o Brasil, né? Fazer um enxugamento do número de parlamentares, aqueles que ocupam lá o Congresso Nacional, reduzindo aí deputados federais e também senadores. Bom, um pouco de notícia regional. Então, em São José dos Campos, a prefeitura, né? São José dos Campos, que é a capital aí do Vale do Paraíba, que é onde está a sede do Canal Plural, informa um quadro que disponibiliza os horários de funcionamentos, né? E para os dias da semana, você está vendo aí o quadro, para todos os tipos de comércio. Então, vale a pena você
buscar a informação, né? Você comerciante, você consumidor, para que não seja pego de surpresa com o comércio aberto ou fechado, e também que não incorra em nenhuma ilegalidade por conta da legislação do município. Então está disponível um quadro resumido que fala lá de bares, restaurantes, buffets, né? Shoppings, quando que podem funcionar, em que horários, né? A capacidade também de funcionamento, para que você não seja aí multado ou fique sem assistência no caso de ser consumidor. Mais uma campanha aí falando do vestibular, só trazendo aí a memória, né? Vestibular do ITA para o ano de 2021 foi prorrogado então até 30 de setembro. Nós vamos reforçar a data para lembrar você que quer participar do vestibular, não perder essa data, já que é bastante importante aí o vestibular do ITA para o Brasil como um todo, não somente em São José dos Campos. O ITA, que é uma instituição de excelência, recebe estudantes, né, no nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, de diversas pessoas do Brasil todo. Então, a informação relevante. No banhado, então, né, o cartão postal de São José dos Campos continua queimando mesmo com chuva, né? A previsão do tempo já foi mostrada, mas hoje, né, então chovendo na cidade de São José dos Campos, mas as queimadas não param, né? Dá lá um intervalo de estiagem, né, de chuva, aquela região pega fogo, né? As pessoas colocam fogo no mato, no lixo, enfim. A gente vai continuar com essa campanha de banhado vivo, né? O banhado tem que ser devolvido para a população como um todo de São José dos Campos e não só para uma parte. Uma parte que é desfavorecida, uma parte que é carente, que lá habita e que vive em condições de insalubridade, né? Com falta de saneamento básico e outros tipos de serviço. E também uma outra parte ali, uma minoria, mas que é um problema, que são os traficantes de droga que vendem, comercializam droga na região, né? E fazendo com que a região fique perigosa, com muitos viciados perambulando aí na região central de São José dos Campos. Cabe então às autoridades, e aí a autoridade não é só municipal, mas também o próprio Ministério Público, como também o próprio juízo, né, das instâncias aqui do município de São José dos Campos, tomar atitude que olhe o todo da população, né, menos ideológica, né, que seja uma decisão mais assertiva, respeitando principalmente alguns pilares, que é preservação do meio ambiente, preservação daquilo que é área pública, né? E preservação das vidas como um todo e da segurança pública. Então, Ministério Público, autoridades municipais como os vereadores, prefeitos e também o próprio juízo precisam decidir de uma forma melhor como tratar o banhado, que é o ícone que a gente escolheu como essa campanha aí, que é para não colocar fogo nas matas. Lembrando que a várzea do Vale do Paraíba se estende então por todas as cidades, e em todas as cidades ocorrem queimadas, o que é lamentável. Bom, então essas foram aí as notícias de hoje, né, do Plural Notícias, da TV comunitária de São José dos Campos. Nós agradecemos a tua audiência, a tua participação, reforçamos aqui para que você visite a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, o Instagram, e aqueles que têm assinatura da NET Claro pode acompanhar a nossa programação sintonizando o canal 3, e em breve também estaremos na Vivo Fibra. Obrigado pela tua audiência e acompanhe a nossa programação. Fique ligado conosco.